tarde. Hoje é dia 30 de junho de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui na Infomoney TV. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes. Muito legal voltar a bater um papo com você. Hoje eu vou bater um papo aqui com uma figura que é uma das mais queridas desse mercado. Ele vai te contar uma história. Porque no dia a dia, como é que é? Você pega o seu celular, vai lá, resolve investir em fundo imobiliário, dá 2 cliques lá e pronto, comprou as cotas do fundo imobiliário. Passado uns dias, parece que cai do céu, cotas na sua conta de custódia, rendimentos entrando em dinheiro na conta da corretora, tudo parece mágica, né? Na verdade, tem um batalhão de gente competente, de sistemas complexos para deixar isso funcionar assim perfeitamente do jeito que te parece. E quem vai explicar isso para a gente daqui a pouco é o André Demarco, que é diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação lá da B3. Então hoje o nosso tema é o papel da B3 no mercado de fundos imobiliários. Logo depois dos destaques da semana, essa foi uma semana tranquila em fatos relevantes. Tinha um lá que eu falei, esse aqui eu vou até passar. Mas eu trouxe alguns destaques bacanas, principalmente em relação aos dados do mercado. Saiu faz 15 dias, já saiu o boletim do mercado imobiliário da B3. Então vamos lá para eu dar uma atualizada. O PL total dos fundos listados já está em 37,6 bi e o valor de mercado 32,5 bi. Então ainda estão mais de 15% abaixo do valor patrimonial. Em média, os fundos estão negociados em bolsa abaixo do valor patrimonial, né, dos mesmos fundos. Em número de investidores, mais um crescimento, já são 95 mil investidores em fundos imobiliários. Comparando em 12 meses, um crescimento de 7%, são mais quase 6.500 investidores. O pessoal está chegando devagar, aos poucos. Seja muito bem-vindo, você que é um novo investidor em fundo imobiliário, mas assista o programa Fundos Imobiliários, hein? Para aprender a investir com consciência. E aqui os dados de rentabilidade. A B3 compara então o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, com o IMOB, que é um índice de ações de companhias abertas listadas na Bolsa do segmento imobiliário e o próprio Ibovespa, claro. E aí a gente vê esses dados que vêm compilados até dia 29, até o último dia de maio. Então, como a gente já está em 30 de junho, eu atualizei eu mesmo na mão aqui com dados de ontem, até dia 29 de junho. E aí, olha então, no mês o IFIX saiu positivo em 0,44 até ontem, sem considerar hoje. O Ibovespa negativo em 0,75. O IMOB foi a maior alta do mês nesse comparativo, 0,47 de alta. E eu incluí mais um índice que muita gente gosta de comparar, que é o IDIV, que é o índice das empresas que mais pagam dividendos, né? Os maiores payouts dos últimos 24 meses. No ano, todos positivos, destaque para o IMOB mais uma vez, o IFIX em segundo lugar. E em 12 meses, o IDIV está na frente, 19,94 de valorização em 12 meses, e o IFIX logo em seguida com 19,02. E aí eu te pergunto, vou dar uma de Tadeu Schmidt aqui, sabe o que isso significa? Nada, não significa nada, isso é só retorno. Retorno muda, isso fica que nem conversa de padaria. O IFIX rendeu mais, o IMOB rendeu mais. Se você olhar em outro período de tempo, em um mês, em 2 anos, qualquer coisa assim, isso vai mudando o tempo todo. Só retorno não importa. O que a gente tem que olhar? O retorno ajustado pelo risco, sempre. Então eu trouxe um estudo disso aí. Retorno ajustado pelo risco desses 4 índices. Olha lá, daqui a pouco o Lucas vai pôr na tela aqui para a gente. Primeiro, então, nos últimos 12 meses, eu estou fazendo com periodicidade mensal. Você vê aqui, ó, retorno e risco. Então, qual que é o lugar ideal nessa telinha? É aqui, ó, mais retorno com menos risco. Quanto mais para cima, maior o retorno, quanto mais para a esquerda, menor o risco. E então, nessa comparação, a gente vê o IFIX com retorno médio um pouco acima um pouquinho abaixo de 2% ao mês, e um risco medido pelo desvio padrão de menos de 3%. Enquanto os outros índices, Ibovespa, IDIV e IMOB, com riscos bem acima. O Ibovespa mais de 5% de volatilidade, o IMOB mais de 8% e o IDIV mais de 6%. O IDIV de fato rendeu mais nesses últimos 12 meses, mas com mais risco. E do lado tem um quadrinho mostrando a correlação entre eles. Outro dado importante, se quem pensa em diversificar precisa ter ativos que não sejam altamente correlacionados. Nos últimos 12 meses a correlação foi alta entre o IFIX e todos esses índices.
Destaque aí IFIX em relação ao Ibovespa, uma correlação positiva de 0,82, é uma correlação bem alta. Bom, esse é um olhar para 12 meses. Vamos olhar desde o começo do IFIX, em 2011. Então, olha lá, retorno mensal médio de 0,80 mais ou menos para o IFIX, com um risco de 3%, medido pelo desvio padrão. Enquanto o Ibovespa teve um retorno mensal um pouquinho negativo, mais ou menos menos 0,10, em média, com um risco lá de 6%, o IMOB menos 0,6 com um risco de 7%, e o IDIV rendeu um 0,40 ao mês com um risco de 6,5%, quase 7%. E aí perceba que a correlação ela diminui. A correlação com o Ibovespa vai para 0,45, com o IMOB 0,35 e com o IDIV 0,52. São correlações, apesar de positivas, são correlações que não são muito altas. Então isso mostra como incluir fundo imobiliário no seu portfólio de investimentos de ações contribui, quer dizer, você não abre mão de rendimento, pelo contrário, você até vê aí o IFIX tendo mais retorno do que os outros índices nesse comparativo, mas o principal, você ganha em diminuir o risco do seu portfólio. Então, o que isso significa? Que fundo imobiliário é melhor que ações? De forma alguma. O que isso nos mostra que é importante é que são classes de ativos diferentes e que há uma boa contribuição em incluir fundos imobiliários no seu portfólio de ações. Essa é a ideia, retorno ajustado por risco e diversificação. Quanto mais classes de ativos você tiver, melhor para o seu portfólio de longo prazo. Certo? Gostou? Então, quero bater um papo com você, depois me dá a sua opinião, concorda, discorda, tem fundo imobiliário, melhorou sua posição? Me encontra lá no Facebook, manda um recadinho, bate um papo comigo, que é sempre muito importante ter o retorno, ter a sua opinião. E antes da nossa entrevista, quero falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse online que eu gravei em parceria com o Infomoney Educação. Ele tem cerca de 9 horas de duração, você pode ver no seu celular, na sua TV, se tiver acesso à internet, onde você quiser, ao longo de 12 meses. E ele foi dividido em 4 módulos. Você vai entender os fundos imobiliários desde a sua origem lá nos Estados Unidos, vai entender toda a parte de regulamentação dos fundos imobiliários, a segurança jurídica, depois como avaliar um fundo imobiliário, em quais os segmentos eles investem, qual a diferença de um para o outro, qual o mais adequado ao seu perfil. Depois um comparativo desse com ações, com renda fixa, com imóveis, para você ver onde ele se adequa no seu portfólio de investimentos. E por fim toda a parte de tributação, como fazer a apuração do imposto de renda, como recolher e como declarar o seu imposto de renda dessa parte de fundos imobiliários. Eu vou te mostrar como chega até ele aqui no site do Infomoney. Deixa eu só achar o site aqui um minutinho. No site do Infomoney você já encontra aqui um link direto para a página de cursos. E uma vez na página do Infomoney Educação, mais para baixo, você vai encontrar aqui, ó, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clica lá em Saiba Mais, vai entender como faz para adquirir, como funciona o curso. Veja lá o programa detalhado, tenho certeza que vai te deixar apto, preparado a tomar boas decisões e que você encontre os fundos adequados para o seu perfil de investidor. Tá certo? Chega dessa introdução, porque o nosso convidado gosta de falar e tem muita coisa interessante para falar. Eu quero agora aqui abrir para falar com o André Demarco. André, muito obrigado por ter vindo. Sei o quanto é difícil a sua agenda para vir aqui, mas isso vai ser uma tremenda contribuição para quem nos assiste e para quem investe em fundo imobiliário. Viu? Obrigado a você, Arthur. Um prazer aqui estar com vocês da Infomoney. Gosto de falar a verdade, né? Mas fico à vontade aí para ajudar o pessoal a entender, né? Entender e mais do que entender, desmistificar uma série de coisas aí em relação ao que a B3 faz. Primeiramente, esclarecer que B3 é uma empresa oriunda da fusão da BMF Bovespa com a CETIP. É uma empresa nova, tem 90 dias de vida, mas tem uma obrigação de prestar um serviço de infraestrutura de mercado, né, completo, que vai desde a listagem até a negociação, a parte de post-trading, alocação, serviço de liquidação, custódia. Você falou aí um pouco sobre receber lá os proventos, os dividendos, cair na conta corrente, tudo isso por detrás tem boa parte dos sistemas e pessoas que a B3 tem hoje no seu time. Então a gente vai passar por Acho que é uma das únicas bolsas, ou talvez a única do mundo, que faz tudo isso dentro de casa, né? É uma das únicas, não é a única, tem bolsas que também tem essa estrutura integrada, vertical,
mas é uma bolsa completa que oferece serviços de ponta a ponta. Somado a esses serviços, a gente também tem parte do que você mencionou aí em relação a índices, né? Nós também somos uma casa provedora de índices, que são indicadores, referências para mercado. Isso ajuda muito ao investidor a se posicionar, a entender a evolução do patrimônio dele, a comparar, gerar comparabilidade. Acho que tudo isso ajuda o investidor a cada vez mais entender. O mercado de capitais ele não é uma coisa simples, ele é complexo, né? À medida que o investidor vai se sofisticando, ele pode conhecer outros produtos com outros níveis de complexidade, mas eu acho que conhecer os produtos é uma das primeiras missões do investidor. Óbvio que tem produtos que são produtos de entrada, mais simples, tem produtos que vai exigir um assessoramento maior, para isso que tem profissionais no mercado que oferecem esse serviço, e obviamente tem produtos complexos, derivativos, produtos que ele vai poder oferecer alavancagem para o investidor, que aí o risco é maior. Óbvio que a relação risco-retorno, já explorada aqui por você, ela é tentadora, né? Mas ela ao mesmo passo que ela é tentadora, ela tem que ser muito bem gerenciada pelo investidor. E tem investidor de todos os portes e todos os tamanhos, né? Tem produto para atender todo mundo. Né? Tem investidor de todos os portes e tamanhos, e tem produto para todos os investidores de diferentes portes e tamanhos. Falando dos fundos imobiliários, então essa mágica toda que eu brinquei, como que ela acontece na prática, desde o pré-trading ao pós-trading? Eu sei que isso dá um programa inteiro para a gente falar. Dá, é complexo, mas ao mesmo tempo tem uma cadeia, né? Começa de que forma? Começa desde o momento que um administrador decide, obviamente, constituir um fundo, ele decide nesse momento da constituição que esse fundo vai ser listado, ou pode ser listado e negociado em mercado secundário. Óbvio que o mercado secundário, que é o mercado que acontece em bolsa, ele tem uma atratividade natural porque ele promove a liquidez. E a promoção da liquidez gera um atrativo em dois sentidos. O primeiro sentido é o atrativo do próprio emissor. Quer dizer, ele vai ter um mercado que vai referenciar o preço dele. Segundo, é um atrativo para que outros participantes entrem naquele negócio. Sim. E essa troca de mão, né, de investidor que acontece no secundário gera uma atratividade para o business. Quer dizer, entro, saio, isso aí me dá condições de olhar para aquele negócio e ver aquilo como um investimento de curto, médio ou longo prazo. Então, primeiro serviço da Bolsa, oferecer o serviço de listagem. Serviço de listagem é acompanhado de uma série de exigências legais, né, do próprio regulador CVM e da própria B3, do que diz respeito à exigência de documentos, preenchimento de formulários, exigências de auditoria, de preenchimento de compliance. Tudo isso, uma vez validado, referenciado, auditado e preenchido, é aprovado. Sendo aprovado, o processo de distribuição das cotas desse fundo se inicia. O que é o processo de distribuição? É o emissor das cotas do fundo buscando um investidor. Sim. Esse investidor está comprando as cotas diretamente do emissor. Então, aqui a troca de dinheiro acontece, o dinheiro do investidor para o emissor. Nesse momento, seguido a esse momento, é um processo de alocação, distribuição de quem é o investidor. Aqui já acontece uma das coisas fundamentais no mercado brasileiro. O investidor já é conhecido, ele já é identificado, né? A propriedade já é definida. E esse processo acontece dentro da B3, né? No processo que já está identificado o investidor, as cotas já é distribuída e atribuída a ele. Esse processo de liquidação acontece na B3. Seguido ao processo de distribuição, alocação e liquidação, acontece o processo da admissão à negociação em mercado secundário. E aí é o famoso processo identificado como IPO, né, que não existe só para ações, mas para o fundo também existe, que é o início da negociação, que é o mercado secundário. Os fundos têm uma característica, todos eles são identificados com um código de negociação parecido, são 4 caracteres que identificam o fundo, e o número 11 que identifica que é um fundo, né, não necessariamente um fundo imobiliário, mas em geral um fundo. E aí esse código começa a se negociar na plataforma de negociação da Bolsa, que é o PUMA, Plataforma Unificada Multiativos. O que significa negociar no PUMA? Do ponto de vista prático, significa, a partir daquele momento, aquele investidor que comprou as cotas do fundo pode, se assim ele desejar, vender. É isso que é o mercado secundário. Sai da mão de quem comprou no mercado primário, pode ir para a mão de um segundo investidor, e aí começa um processo de troca de investidores. É aqui que se forma preço. Sim. E o que é formar preço no mercado secundário? Formar preço no mercado secundário é o equilíbrio entre compradores e vendedores.
E é um processo 100% transparente. Significa o seguinte, quem quer comprar tem que registrar uma oferta de compra, quem quer vender tem que registrar uma oferta de venda, quem compra sempre é quem paga mais caro, quem vende sempre é quem vende mais barato. E na hipótese de ter alguém querendo comprar ao mesmo preço que eu quero comprar, a definição de prioridade sempre é dada por a ordem cronológica de registro. Então não tem nenhuma subjetividade. Os critérios de definição da negociação são sempre objetivos. E é isso que define a regra da negociação. Isso aí pode acontecer o tempo inteiro, às 8 horas da negociação, e acontece também, há algum tempo já no Brasil, pela negociação via home broker ou internet. Sim. Isso é uma facilidade para o investidor. Ele ganhou independência comparado ao momento anterior que não tinha o pregão eletrônico. Só podia negociar quem estava no pregão Viva Voz. Sim. E aí, obviamente, que a negociação concentrada, quem estava no Viva Voz, gerava uma dependência na formação do preço. Desde 1999, nós temos o home broker. Né? E desde 2005, nós temos só a negociação eletrônica. Isso ajudou muito o desenvolvimento do mercado. E a negociação de fundos de investimento imobiliário, é exemplo de todos os outros ativos, é 100% eletrônica hoje no Brasil. Então, esse processo de formação de preço ele é muito transparente. Pouca gente se dá conta, viu, André? Mas a partir de 2010, o número de fundos imobiliários no Brasil cresceu muito. Sim. O que aconteceu em 2010? A B3, na época BMF Bovespa, na época Bovespa, né? 2010 já era BMF Já era Bovespa. BMF Bovespa. Passou a admitir a negociação de fundos imobiliários, sejam listados em bolsa ou balcão organizado, em horário pleno de pregão, que antes era só call de abertura e fechamento. Quer dizer, quando a bolsa passa a prover o mercado secundário como um todo, o mercado primário explode. Então, o número de fundos imobiliários de 2010 para cá é que realmente veio um crescimento muito maior. Fica claro que é o papel da B3 provendo o mercado secundário, dando, então, possibilidade do mercado primário se É se verdade, desenvolver. existe uma interdependência entre mercado primário e secundário, né? Não existe secundário sem primário, Sim. mas também é verdade dizer que não existe primário sem secundário. Um retroalimenta o outro. Antes de 2010, você bem lembrou, o mercado era formado por calls, eram 3 calls diários. Fundamentalmente, a lógica que existia ali era para evitar menor volatilidade num ativo que fundamentalmente não deveria ter grandes volatilidades, mas não é limitar a negociação contínua que gera menor volatilidade. Né? Então, a gente percebeu que promover a negociação contínua ao longo da negociação de 8 horas e estabelecer um mecanismo de call de fechamento, onde você, de forma democrática, transparente, define um preço único de fechamento naquele ativo, era a melhor forma de evoluir o mercado de fundo de investimentos imobiliários. Aliás, métrica essa já usada para todo o resto do mercado. O fundo de investimentos foi o último a entrar nesse desenho. E ele não fazia sentido ele ficar de fora. Ele entrou para exatamente absorver essa evolução. Hoje nós temos no mercado secundário 129 fundos, o que mostra que tomar essa medida foi mais do que necessária e foi assertiva, né? Porque era o que precisava ter acontecido. Outra medida importante nós temos poucos, mas são importantes a gente pensar que isso é uma evolução na direção correta, ter um provedor de liquidez para esses fundos. O provedor de liquidez é um formador de mercado, é um participante diferenciado na negociação e ele serve muitas vezes não só para, obviamente, prover a liquidez, estar no book de ofertas com compra e venda, mas dar referência de preço. Né? Então, às vezes, para ativos de menor liquidez, ele serve muito para ser um precificador. Não que ele vai dar liquidez e sempre vai oferecer liquidez no sentido de gerar lucro para quem entra no ativo. Mas não, ele serve para dar uma referência de preço e a referência de preço muitas vezes é a melhor solução para quem quer entrar num ativo. Né? Porque não ter oferta de compra e venda é a pior coisa para quem quer entrar no ativo, porque você não tem absolutamente nenhum balizador de preço. Sim. Então, outra iniciativa importante é a gente cada vez mais buscar atratividade para o formador de mercado no fundo de investimento imobiliário. Bom, passada essa parte da listagem, então fui lá, comprei. Perfeito. 3 dias depois tem que liquidar. Tem que pagar e tem que receber Como as todo cotas. ativo no mercado à vista, né, o ciclo de liquidação são 3 dias depois da negociação. Aliás, ficando bem claro, não muda nada. Né? Depois que você negociou, o preço está fechado. Né? Fechado é fechado. Isso é uma das coisas mais importantes que tem em mercado de bolsa. Exatamente. Preço não muda. Né? Está fechado, 3 dias depois, o comprador entrega o dinheiro. O vendedor entrega as cotas, a B3 é responsável por fazer esse processo de delivery versus payment, entrega contra pagamento.
Ela faz a liquidação da operação, o comprador só entrega o dinheiro se o vendedor entregou as cotas e ela executa, operacionaliza tudo isso. De tal forma que, ao final do dia de D3, o comprador está com as cotas na sua posição e o vendedor está com o dinheiro na sua conta. Se houver falha em uma das pontas? Dispara um processo de recompra, é um processo de tratamento de falha, né? Como o fundo de investimento imobiliário não é um ativo, não é um valor imobiliário que está disponível no sistema de empréstimo, não tem um empréstimo compulsório, então trata no ciclo de falha. Sim. Começa no D4 e vai até o D10. Né? E se não se concluir o processo de recompra, de tratamento de falha, de qualquer forma o comprador não vai ter o dinheiro dele, né, não vai ser usado para nada. Vai ser debitado. Ele vai voltar o dinheiro para a posição dele, ele não vai ter nenhum custo. Obviamente, por contrapartida, não vai ter também o valor mobiliário na posição dele. Mas fatos raríssimos e tudo tratado dentro da bolsa. Isso é exceção, e para quem é o defaultante, quer dizer, o que falhou, que é o vendedor, não entregou as cotas, ele também é aplicado uma multa. Essa multa é exatamente para tratar de forma punitiva, né? Para que isso não seja um evento sistemático. Você não pode fazer isso com recorrência, porque aqui tem uma questão de credibilidade de mercado. Sim. E aí, então, outros passos, além da liquidação física, liquidação financeira, tem toda a parte informacional, né? Informacional. O IFIX foi um tremendo avanço para o mercado de fundos imobiliários. Esse desenvolvimento dos índices, né? A Bolsa passou por um bom tempo tendo muito poucos índices, né? Basicamente, o Ibovespa, com mais de 40 anos, é uma referência do mercado nacional, né? Muitos investidores não residentes conhecem o mercado brasileiro única e exclusivamente pelo Ibovespa, né? Mas ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, 15 anos, a gente começou num movimento de desenvolver outros índices no Brasil, né? Começou, obviamente, com variáveis do Ibovespa, depois começou com alguns índices setoriais, e aí, obviamente, índices como os índices de fundos de investimento. Qual que é a importância disso? A importância disso é de ser, de fato, um benchmark. O IFIX é uma referência, né? Um índice que pega o pagamento de proventos ou de dividendos ou de rendimentos e reinveste no índice. É uma referência em que sentido? No sentido do setor, né? Para quem investe em fundos de investimento imobiliário, ele compara o investimento dele com o IFIX. Óbvio que se ele tiver algum fundo específico, não é 100% comparável. O IFIX é uma média ponderada dos fundos de investimento, isso. Mas não do que ele tem de fato. Mas é uma referência em que sentido? Para gerar comparáveis, né? Não é só o IFIX, tem o IMOB, que é um outro tipo de índice com uma outra metodologia. E, recentemente, a B3 fez uma parceria com a S&P. Qual que é a importância dessa parceria? Temos agora um outro tipo de provedor, com uma expertise, obviamente, em mercado internacional, com uma capacidade de gerar índices muito mais eficiente do que a nossa. E daqui a gente pode derivar vários outros índices. O que falta para nós, do ponto de vista de mercado? Falta liquidez ainda. Falta ainda a gente conseguir ter uma massa crítica, de fato, porque o índice ele não pode ser um único ativo. Senão você mede a performance de um único ativo. O índice ele tem que ter uma carteira, um conjunto que gere uma simetria para gerar uma métrica. Então, eu acho que o desenvolvimento de índices é um business da Bolsa, é um serviço que a Bolsa presta, ela vai continuar fazendo isso, a B3 tem todo o conjunto de expertise para fazer isso, mas a parceria com a S&P acho que dá um acelerador bastante eficiente para nós. Já olhamos algumas coisas em relação a índices de fundos de investimento imobiliário setoriais, separar os índices de fundos de hospitais, fundos de shopping, fundos de laje. Quer dizer, a gente tem algumas métricas, inclusive internacionais, para servir de benchmark para nós, mas óbvio que a gente ainda está em discussões para também fazer coisas que façam sentido para a própria indústria. Sim. Porque quem consome índice hoje, basicamente, que gera valor em cima de índice, são os grandes gestores. Então, a primeira discussão que a gente tem que medir se faz sentido é com eles. Porque se eles montarem carteiras em cima desses índices, automaticamente o mercado ganha a liquidez que a gente precisa. Sim. Outro serviço importante, a gente falou aqui, é a guarda, né? A guarda dessas cotas no nosso serviço de depositária é extremamente valioso do ponto de vista para o investidor. A segurança que a gente transmite ao guardar essas cotas e operacionalizar toda a distribuição de rendimentos, né, onde o investidor tem a segurança que não só está guardado, como tem os serviços de consulta, por exemplo,
o canal eletrônico do investidor, onde ele, através de uma consulta por internet, pode fazer no celular, no browser, ele consegue ver as suas posições. Tudo isso aí é muito importante para a gente desenvolver o mercado. Isso é importante entender, né? Porque quem está assistindo tem lá as suas cotas no... Ele tem a impressão que as cotas dele estão na corretora. Na verdade, estão todas centralizadas na Câmara de Liquidação e Custódia da B3, não é isso? Centralizadas na Câmara de Liquidação e Custódia da B3 e sobre o guarda-chuva da Lei 10.214. Né? Ou seja, segregadas de qualquer risco da instituição financeira quebra não e da acontece própria B3, o que é muito importante. Né? A gente tem um país que tem um histórico, né? A gente não pode esquecer o que já aconteceu. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente não pode esquecer o que já aconteceu. E isso tudo dá muita segurança. É isso que faz com que o mercado brasileiro, durante muito tempo não entendido e criticado, seja hoje uma referência no mundo. Né? Porque a gente tem muita solidez em relação às nossas normas, regras e principalmente em relação à nossa robustez. E aí, passando para outra área, que essa acho que provavelmente você não conhece, mas existe uma área dentro da B3 que é de gerenciamento de acompanhamento de fundos. Sim. Não só de fundo imobiliário, mas de FIP, de FDIC, de fundo de ações, de outros fundos lá. Isso. Com uma atuação muito forte nos fundos imobiliários. Né? O que faz essa área? Essa é uma área que foi criada, aliás, ela foi criada, obviamente, a razão, o fundamento para a criação dessa área foi o crescimento do mercado de fundos de investimento imobiliário. Ela está sob o guarda-chuva da área de regulação de emissores, que é uma área que tem um papel de regulação muito forte dentro da Bolsa. Ela é uma área que está blindada, né, dentro da administração da companhia, da B3. Ela foi criada com uma proposta, auxiliar o próprio regulador, nesse caso a nossa CVM, né, no papel de supervisão. Né? Supervisão de quem? Dos emissores, supervisão do conjunto de informações que tem que ser entregue à B3, supervisão no conjunto de documentos que tem que ser entregues periodicamente pelos administradores dos fundos. Então, é um trabalho que mistura dois grandes chapéus. Né? O primeiro chapéu é o chapéu de educação, de supervisão orientadora, de supervisão que não visa única e exclusivamente a punição, mas de formação, porque é um mercado que cresceu, mas que a gente espera um crescimento muito maior. Então, a gente também não pode sair por aí dizendo que a gente vai punir, a gente tem que educar. Então, ela tem esse papel educador, mas também tem um papel importante de contribuir com o regulador, com a CVM, dado que a CVM primeiro, tem uma estrutura mais enxuta, né, e a gente se propôs a trabalhar em parceria com o regulador. E o segundo papel é, de fato, um papel punitivo. Óbvio, ela vai educar, ela vai orientar. Uma vez, duas vezes. Mas né? chega uma hora que ela tem que fazer o papel, o enforcement é feito. Se o enforcement não está surtindo resultado, essa área também tem, na sua esfera de autorregulação, a B3 tem o papel também de, às vezes, aplicar punições fundamentalmente associadas ao seu regulamento de emissores. Então, esse é o grande aspecto dessa área, uma área que faz aproximação com os emissores, né, auxilia o trabalho dos emissores, acompanha todas as regras de prestação de informação dos emissores, né, seja junto à CVM, seja junto à própria B3, né, acompanha as informações que são entregues, né, de alguma forma audita essas informações e, obviamente, quando tiver que fazer uma intervenção, ela também tem, entre aspas aqui, o poder, né, e a rigidez para fazer isso. Cobra um esclarecimento, um fato relevante, sai uma notícia na imprensa. Faz. Opa, pera lá, e aí? Como faz para os emissores de ações. Né? Não muda nada em relação a isso. Né? Ela fazia isso de forma unificada, mas dada a relevância que esse mercado já passou a ter, e a gente espera que cada vez mais isso cresça, ela segregou. Então, você tem a área de supervisão de emissores de equities e tem a área de supervisão de emissores de fundos. E agora, não é uma área de atendimento ao público, né? Se eu tenho uma dúvida, um problema, uma reclamação para fazer a respeito de um administrador, eu devo procurar a CVM e não a B3 nesse caso. Perfeito, perfeito. Ela faz um trabalho importante para toda a comunidade, inclusive o público investidor, mas ela não faz atendimento ao público. Não faz atendimento ao público. Isso aí. E recentemente, então, isso foi ainda... tornou mais forte esse trabalho todo com um convênio com a CVM, né? Convênio estabelecido com um fim, né? Definindo papéis e responsabilidades e como é que você faz a troca de informações. Porque o regulador, óbvio que ele tem acesso a todas as informações de mercado. Né? É uma questão definida em lei.
Sim. Só que para esse processo funcionar de forma ágil e eficiente, o convênio serve para definir a forma como a gente vai trocar as informações. Então, o convênio ele é muito mais a mecânica operacional que vai ser estabelecida entre CVM e B3 e a área de supervisão, do que qualquer outra coisa. A rotina entre os administradores e a área de supervisão praticamente não mudou. Não mudou. Mas hoje a área se reporta diretamente à CVM, né? Pode falar, olha, já pedi isso, já solicitei, não fui atendido, agora é com você, né? Porque tem uma estrutura de enforcement na área, mas chegando em um determinado nível que o enforcement não está sendo eficiente, aí você escala. O escalar aqui é acionar o regulador. Sim. A área essa que eu tenho o prazer de ter alguns amigos lá e ex-alunos, inclusive. Certamente. Muito legal. Né? Um papel muito importante que essa área tem. E outras tantas, né? Debaixo da sua diretoria tem também a área de educação. Não só B3 Educação agora, não só né? em relação a fundos imobiliários, mas tudo que a gente está falando aqui, todos os papéis, né? A B3 Educação ela tem assim, uma grande missão, né? Nosso papel ali é, de fato, distribuir o conhecimento. Com uma vantagem, né? Primeiro, que, óbvio, o grande conhecedor dos produtos que a B3 oferece é a própria B3. Sim. Né? Óbvio que a gente tem que ser formador de conhecimento, porque o grande distribuidor dos produtos da B3 não é só a B3. Uhum. Você tem todo o canal de distribuição, todas as corretoras, distribuidoras, bancos que fazem esse papel, os assessores que fazem esse papel. Então, a gente tem que ter uma mão de obra qualificada para treinar esses multiplicadores. Temos mais dois grandes papéis na B3 Educação. Primeiro é o papel de ser um condutor do conhecimento do mercado de capitais no mundo acadêmico. Né? Como é que a gente se aproxima desse mundo, né? Traz a informação para esse mundo com dois grandes objetivos. O primeiro é o papel informacional. Né? O segundo é o papel de atração de profissionais que estão saindo da academia, de alguma forma estão atravessando a academia, podem estar ainda no meio, no começo, ou estar numa pós-graduação, para que eles venham, e aí é uma estratégia até de RH, para que eles venham para a companhia, ou vão para a distribuição, ou vão para a indústria financeira, e a gente tem uma mão de obra cada vez mais qualificada na indústria brasileira. Sim. Né? E o outro papel da academia é o seguinte, se esse cara for um outro multiplicador e for um conhecedor, o nosso mercado é um mercado diferenciado. Né? Tem muita gente de fora que vem para entender o mercado brasileiro. Né? Estar próximo à academia, para nós, é um diferencial. Esse é o segundo papel da B3 Educação. Terceiro papel da B3 Educação, talvez um papel com uma vertente mais social, é o papel de a gente estar próximo à educação financeira, né? A questão comportamental, né? A questão da formação de poupança. Talvez seja um papel de todo brasileiro, né? De todos nós que de alguma forma conhecemos um pouco mais de mercado, de ajudar as pessoas a entender educação financeira, entender a importância disso na sua formação, no seu futuro. Hoje todo mundo escuta de reforma previdenciária, né? Mas será que o meu pai escutou disso quando ele estava na minha idade? Né? Sabia o que era isso? Então como é que a gente pode se inserir nesse mundo onde todo mundo tem um pouco a fazer e se todo mundo fizer um pouco, talvez a gente tenha alguma coisa para entregar para as próximas gerações. Como é que a gente se inseriu nesse papel? Somos membros do CONEF, que é o Conselho Nacional de Educação Financeira, que executa a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, o Conselho tem 3 entidades da Associação Civil, nós somos uma dessas entidades e também somos patrocinadores da AEF, que é a Associação de Educação Financeira. No final, qual que é a nossa grande participação aqui? Conduzir as discussões de modo que isso fique bem mais pragmático. Né? É óbvio que a gente tem uma vantagem do ponto de vista prático, que nós somos agnósticos. Né? Nós não estamos lá para vender os nossos produtos. Né? Nós estamos lá para participar de uma forma pragmática na discussão de formação de educação financeira. Sim. Né? Porque não são só os produtos da B3 que estão na discussão. Tem muito mais do que isso. Tem seguro, tem o papel da indústria bancária. Sim. Então, dar o equilíbrio. Mas a B3 Educação, nessa atividade de formar educação social, educação financeira, educação para os seus participantes, que é um outro eixo nosso. Né? Quer dizer, o nosso mundo de distribuição como multiplicador precisa de formação. Sim. Mas também a gente precisa formar os caras que usam os nossos sistemas.
Como é que a gente faz isso? A gente dá o treinamento para quem usa os nossos sistemas. Plataforma de distribuição, plataforma de negociação, plataforma de liquidação, plataforma de alocação. São várias telas, sistemas, arquivos que a gente precisa treinar o pessoal. Seja o pessoal de operações, seja o pessoal de IT, seja o pessoal de back-office. Então, aqui tem um contingente de pessoas que precisam estar updates, atualizados em relação ao nosso sistema. Sim. E aqui é um papel importante, é um papel contínuo. Porque aqui tem um turnover, tem uma variação de pessoas que a gente tem que manter o conhecimento vivo. Né? Esse é um papel importante de certificação, de qualificação, para que o nosso sucesso seja de fato o sucesso do nosso distribuidor. Então, somado a tudo isso, a gente oferece cursos para público em geral, para estudantes e para a sociedade. Né? Sociedade muito mais que o papel de educação financeira, público em geral, cursos técnicos especializados e para os participantes, cursos da nossa plataforma. Aí é um negócio muito mais específico. E nesses cursos técnicos, tem inclusive 2 cursos que a gente faz com conhecimento voltado a fundo de investimento imobiliário. Um que é muito mais, talvez um pouco mais introdutório, né, que é conheça o fundo de investimento imobiliário como um instrumento de investimento, e o outro que é muito mais profundo no seguinte sentido, você entender como selecionar um fundo de investimento imobiliário. É como, de fato, você fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa para escolher um dos 128 que a gente mencionou, 129, perdão, que a gente mencionou aqui, né, com um pouco mais de propriedade. Talvez te dê os insumos para você fazer uma primeira seleção, mas isso não tira a responsabilidade de você poder conversar com um especialista, um assessor. Eu acho que esse é um mercado que as escolhas sempre são feitas de forma compartilhada, né? Não existe alguém que sabe tudo. Sempre o conhecimento está espalhado. E sempre aprendendo, né? Sempre. E o regulador está aprendendo, a B3 está aprendendo, o investidor, o administrador. O mercado ele vem crescendo aceleradamente e está todo mundo aprendendo. Basta ver, o próprio papel da CVM já reformulou a regulamentação 3 vezes. É isso, verdade. Sendo a mais recente agora, no fim de 2015, entrou em vigor em 2016. Então esse mercado ele evolui porque todo mundo está disposto a aprender. Desde o investidor até o regulador. Essa visão do dinamismo do mercado, né, gera consequências. Né? Seja para o regulador, você bem falou, a questão da revisão da regulação, seja para a B3, que é o administrador de todo o mercado, na revisão das plataformas, dos sistemas, da sua regulação, da sua autorregulação, seja no investidor, né? Na revisão do que ele conhece, do que ele ainda precisa conhecer, do que ele precisa se atualizar. Então, é um mercado dinâmico, ele sempre foi dinâmico. O mercado de capitais, ele sempre foi dinâmico. Os produtos, eles nascem sempre para cobrir uma necessidade, né? Ou que já, de fato, já está latente, ou que ela pode ainda aparecer. Os derivativos, eles são mais dinâmicos ainda, né? Porque eles nascem numa velocidade muito mais rápida e morrem também muito rápido. Né? Se der que um produto nasce e não morre nunca, é mentira. Né? Eles nascem e morrem. Né? Alguns, obviamente, demoram mais tempo para amadurecer, mas eles morrem. Eles morrem por quê? Porque não tem mais utilidade, não tem mais uma aplicação prática para o produto. Às vezes vem um produto novo, semelhante, que acaba sendo mais eficiente e tal. E é um papel difícil da B3 também pensar, olha, esse produto agora a gente tem que parar de listar ou tem que parar de investir Mas nele. é uma missão nossa, a gente vem fazendo essa reflexão. Hoje nós temos só no mundo de listados, né? Porque obviamente desde a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, o universo do nosso portfólio de produtos é maior. Né? Mas só no mundo de listados são 131 produtos. Nossa. A gente faz uma reflexão. O fundo imobiliário é um deles. Considere o fundo, são 129 fundos, Sim. Mas o fundo imobiliário é considerado como um produto. Um produto dentro desse tem universo. Muitos produtos que a gente sempre faz uma reflexão para dizer, faz sentido manter esse produto? Ou porque uma regra tributária, uma regra do próprio regulador define uma regra que o produto cai em desuso. Sim. Né? Deslistar não é uma prática comum, mas é uma prática, às vezes, necessária. Né? E na parte educacional tem um pedaço que eu gosto muito, que é aquelas coisas voltadas para públicos bem específicos, como os cursos para jornalista, os cursos para os reguladores. E também sempre se fala de todos os produtos, inclusive fundo imobiliário. Que Sim. uma população
não é diferente dos outros, mas tem um papel diferente que também precisa dessa reciclagem, dessa atualização para fiscalizar melhor, para cobrir melhor, e é a Bolsa cumprindo o papel dela de gerar informação, gerar conhecimento sobre o produto. Aí, especificamente a gente tem o MBA de jornalistas. Isso. Né? Especificamente para esse público, aqui é uma questão estratégica. Né? Porque para esse público, o nosso papel aqui é, inclusive, é informar, né, para que depois não se desinforme. Sim. Então, colocar assuntos ali é muito mais com a estratégia de você manter eles informados, pelo menos informar naquele momento, para que depois o conhecimento esteja já solidificado. Em especial para regulador, aqui são duas estratégias. Uma estratégia de você, de fato, informar qual a finalidade, a aplicabilidade do produto, e a outra, muitas vezes, é para dizer que o produto está precisando de um processo de revisão regulatória. Verdade. Então, é apontar onde o produto está deixando a desejar, seja no seu desenvolvimento, seja no seu uso, por questões que o regulador tem o papel de interferir. Então, aproximar regulador, do ponto de vista da educação, serve muitas vezes para mostrar os problemas que o produto sofre e que a gente precisa da ajuda do regulador para resolver. Isso aí. Será que o pessoal que está assistindo tinha ideia do tamanho da abrangência dessa companhia sui generis que é a B3, né? Espero que, se não tinha, já conseguiu um pouquinho, né? Se tem alguém que bate escanteio e cabeceia para dentro, é a B3, né? Faz de tudo. É isso aí. André, muito obrigado. Para você parece simples falar essas coisas porque é o seu dia a dia, mas acrescenta demais para quem faz parte da comunidade, para quem investe, entender a segurança e entender que tem uma companhia com toda essa regulamentação, enforcement. Você falar da segurança do investimento, não do ponto de vista do risco de mercado. Investimento pode gerar lucro ou prejuízo, isso é investir. Mas tem, como eu disse, um batalhão de gente competente, de tecnologia de ponta, para que tudo que tem que sair, tirando o risco de mercado, tudo que tem que aconteça de forma perfeita. É isso aí. Né? Então, eu quero aproveitar a sua presença aqui para também mandar um abraço para todo mundo que eu conheço lá na B3 e que me ajuda muito e elogiar o trabalho de todo mundo. Né? Teve uma justa homenagem ao professor Rogério Cardoso recentemente, o pai do Ibovespa. Foi uma homenagem que condensa muito. Tem muita gente lá, e não é o Ibovespa, tinha um pai, né? Tinha um professor dedicado lá, calculando desde o começo. Tem um monte de Rogérios lá, o André Demar, que é um deles, que está... 26. 26 anos de bolsa. Bastante, né? Muito, uma vida praticamente, né? Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que você que assistiu aí gostou. E que honra fazer esse programa aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigadão. Boa tarde para vocês. Até para você um ótimo fim de semana. Até sexta que vem. Um grande abraço, hein? Um abraço.